vontade e se a senhora precisar de mais tempo, lhe concederei. Bom dia a todo mundo, primeiramente. Estou um pouco nervosa. Primeira vez, né, fazendo isso, mas enfim. Fique absolutamente tranquila. Pra quem não me conhece, eu comecei na internet com 17 anos, hoje eu tenho 26, completei agora em abril. E sempre fui eu tomando conta de tudo, porque meu pai não apoiava e minha mãe, ela apoiava, mas ela não sabia lidar com as coisas, então ela deixava eu ir, e eu fui. Mas minha carreira deu uma reviravolta quando eu conheci o Zé, que foi quando a gente começou a morar juntos, eu engravidei, a gente casou, eu engravidei de novo, hoje a gente tá com 3 filhos. E no meio disso tudo, eu sou influencer, né? E aí eu virei mãe e levei meus pais pra morar comigo. Então, influencer, mãe, filha, me tornei empresária nesse tempo e apresentadora. E hoje eu sou tudo isso e eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Obrigada. Muito bem. Eu passo em seguida a palavra para a nossa relatora, que é a autora do requerimento da sua convocação, que é a senadora Soraya Tronic. Por favor, senadora. Senhor presidente, bom dia, caros colegas, senadores Alci aqui presente, Cleitinho, servidores do Senado Federal, toda a imprensa, bom dia, todos aqueles que nos assistem. Senhora Virgínia, quero falar Pimenta da Fonseca Serrão Costa. Saúdo Vossa Senhoria, saúdo a sua banca de advocacia e gostaria aqui de registrar que a senhora Virgínia, em 9 de dezembro de 2024, nos enviou um e-mail por meio da sua advogada, Taíro Laragão, dizendo que já se colocava inteiramente à disposição desta CPI. Então, agradeço, Vossa Senhoria, o seu depoimento pode ajudar muitas pessoas a compreenderem o que se passa no nosso país em relação a isso, a alertar, orientar e conscientizar. Bom, enfim, eu sei que a senhora está muito bem assessorada, mas eu gostaria de deixar aqui uma reflexão. Tá? Não sei se a senhora conhece o dilema do prisioneiro no âmbito da teoria dos jogos. Conhece? Não. Não? Em tese, vários réus ou acusados agindo conjuntamente, quando se trata de um crime, eles podem obter resultados melhores quando todos, absolutamente todos, ficam em silêncio. Porém, o problema para os acusados é que quase sempre um deles decide testemunhar contra os demais, certo? Desse modo, os que optam por ficar em silêncio recebem penas maiores. Na maioria das vezes são condenados. No entanto, aqueles que optam por denunciar todo o esquema passa a ser considerado testemunha e na maioria das vezes é absolvido. Então, há várias investigações em cursos, muitas delas sigilosas. Então, é apenas para a senhora refletir, né, em relação, inclusive, ao artigo 16 do Código Penal, que os seus advogados podem lhe explicar, que é uma causa de diminuição prevista. Deixa eu só ler a letra fria da lei aqui. Um segundo. Fique calma, eu acabei de dar uma entrevista, conceder uma entrevista ao vivo, e o que eu disse, nossa intenção não é expor absolutamente ninguém. Nós até conversamos ontem, no sentido de, dependendo da situação aqui, nós poderíamos, inclusive, parar a transmissão ao vivo e deixar somente os parlamentares e a assessoria aqui. Entendeu? Justamente porque nós não queremos expor ninguém. Nós temos uma obrigação aqui, que é a de levantar todos os escopos desta CPI, que envolvem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, envolve também a questão dos algoritmos desses aplicativos, envolve a questão das propagandas, envolve a questão de influencers menores de idade, inclusive, e visa, além de tudo, melhorar a legislação. Aprimorar a legislação. O Poder Executivo acabou de azarar no dia... Entrou em vigor uma resolução para que possamos administrar de forma menos prejudicial possível para os brasileiros
Mas nós estamos aprendendo. Vocês andam muito mais rápido, vocês são mais jovens e tudo. Então, a ideia também é que daqui saia uma legislação que possa proteger os consumidores brasileiros, enfim. Voltando pro... Então, fique tranquilo, se a senhora não se sentir bem, a gente pode mudar, de repente, a forma. Mas fique tranquila que a senhora vai ser tratada com urbanidade, com respeito. Bom, o artigo 16 do Código Penal brasileiro trata do arrependimento posterior. Uma circunstância que pode levar à redução da pena quando o agente, após cometer um crime sem violência ou grave ameaça, é o que nós estamos investigando aqui, não estou falando que a senhora, estou apenas expondo algo. Repara o dano, quando o agente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa. Essa redução pode ser de 1 a 2/3 de pena, enfim, para a senhora refletir no que a senhora pode colaborar conosco. E, senhor presidente, conversei com os senadores Alci, eu vou passar primeiro as perguntas para o senador Alci e eu volto posteriormente. Muito obrigada. Eu queria, inclusive, aqui fazer dar uma informação que é importante para todos. Até para que fique claro que a nossa convocada, ela não está aqui na condição de investigada, e sim de testemunha. Então, é bom que fique absolutamente claro isso. A gente colocou aqui na inicial, mas só estou enfatizando para que a nossa oitiva tenha esse escopo de considerá-la, sim, uma testemunha que, aliás, como a nossa relatora falou, ela sempre foi muito solícita quando nós a convocamos, sempre nos colocou que viria aqui de bom grado, como está de bom grado aqui. Passo a palavra ao nosso Isalci. Pergunta da relatora se o senador Cleitinho me pediu para inscrever. A senhora também concede depois? Muito bem. Então, primeiro inscrito, senador Isalci, depois, senador Cleitinho. Bem, primeiro, parabenizá-la pela iniciativa de vir a essa CPI para colaborar. As informações fornecidas por Vossa Senhoria podem subsidiar as deliberações do Senado Federal na formulação de leis que visem proteger os consumidores, garantir a integridade do ambiente digital e definir claramente a responsabilidade de todos os atores envolvidos nesse crescente mercado. Seu testemunho é, portanto, uma peça fundamental para que a CPI cumpra seus objetivos de investigar irregularidades, entender a dinâmica do setor e propor medidas que previnam danos à população brasileira. O seu depoimento é essencial para esclarecer não apenas suas relações contratuais e as práticas de publicidade adotadas, mas também para avaliar a dimensão da influência dessas personalidades na disseminação dos hábitos de aposta e suas consequências para a sociedade. A comissão busca, na sua oitiva, elementos para aprimorar a legislação vigente, coibindo abusos e protegendo os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis dos riscos associados a essa prática. Esse é o objetivo nosso da sua participação. E eu já começo as perguntas. Existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação... Existe um debate intenso sobre a necessidade de uma regulamentação mais robusta com a publicidade de apostas por influenciadores, incluindo proposta de proibição ou exigência de certificação. Diante das controvérsias e dos riscos associados à promoção de jogos de apostas por influenciadores, qual a sua opinião sobre a necessidade de uma regulamentação mais rigorosa para essa atividade? A senhora é favorável à medida como a proibição de certos modelos de remuneração, a exigência de alerta de risco mais explícitos ou até mesmo a certificação de influenciadores que atuam neste segmento? Então, eu vou falar por mim, né? Quando eu posto, eu sempre deixo muito claro que é um jogo que pode ganhar e pode perder, que menores de 18 anos é proibido na plataforma, se possui qualquer tipo de vício, recomendado é não entrar e para jogar com responsabilidade. Coloco sempre todas as imagens do CONAR, exigidas pelo CONAR, então eu sempre deixo isso claro, nunca falei que é pra pessoa entrar para fazer o dinheiro da vida dela, nunca pontuei isso. Igual eu falei, tô falando por mim, não sei como outros influenciadores fazem, outras pessoas, outras empresas, não sei, mas eu sempre deixo muito claro tudo isso que me passaram para falar, eu falo, e em todos os stories, normalmente eu faço, 3, nos 2 eu falo, e no outro é mostrando como joga e tudo mais. Então, eu sempre deixo claro todas essas exigências. Menor de 18 anos é proibido na plataforma, joga com responsabilidade, porque você pode ganhar, mas você pode perder, é um jogo, que mais? O problema de vício, se você possui vício, não é recomendado entrar, e coloco a imagem, sempre tem a imagenzinha lá que o CONAR disponibiliza, e eu coloco. Vossa Senhoria entende que precisa ser melhorada essa legislação? Ou acha que é o suficiente o que está aí? Eu acho que se for melhorar, tudo que é para melhorar, tá? A gente está aí agregando sempre. Eu comecei há um tempo atrás, era de outro jeito, então sempre quando passa mais coisa, eu falo mais e estou sempre aberta. O que for para melhorar, é só mandar para mim que eu faço do jeito que tiver que ser feito. Tá bom. Bem, dada a crescente preocupação com o endividamento e o vício em jogos, é provável que influenciadores que promovam apostas recebam feedback de seguidores que tiveram experiências negativas. Eu pergunto,
A senhora ou a sua equipe já receberam mensagens ou comentários de seguidores relatando problemas de endividamento, vício, outras consequências negativas decorrentes das apostas que a senhora promoveu? Qual foi a sua postura adotada diante desses relatos, se é que houve? Olha, em 53 milhões de seguidores foi um caso que não seguiu para frente. Eles existiram, acho que chegou a ser um processo, né? Uma ação que não deu seguimento, não continuou. Tá, em termos de ação judicial, mas alguns feedbacks em termos de algum questionamento, alguma... Não, eu acho que são muitas pessoas, eu não consigo ver. Eu, pelo menos, não vejo. Eu não vejo nada. De destaque que chegou até mim foi essa, que não seguiu. Bem, sua influência digital alcança milhões de seguidores, tornando-se uma figura central em campanhas publicitárias. Investigações apontam seu envolvimento na promoção de casas de aposta como a Esporte da Sorte. Foi revelado que seu contrato com essa empresa previa o recebimento de uma porcentagem sobre as perdas de seus seguidores em apostas realizadas através de links compartilhados pela senhora, algo em torno de 30%. Esse modelo de remuneração levanta uma série de questões, pois o seu lucro estaria diretamente atrelado ao prejuízo dos seus seguidores. Eu pergunto, a senhora pode confirmar a existência, os termos específicos de seus contratos com a Esporte da Sorte ou outras casas de aposta? Especificamente, seus contratos previam ou prevêem remuneração baseada em percentual de perda dos apostadores que utilizam seus links ou códigos promocionais? Então, é até ótimo falar sobre isso, porque na época saiu na internet, eu não pude responder por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram, se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato, meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado, então eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então não era só Bets. Todos os outros eram assim. É porque a gente tem informações e também documentos que indicam a existência de cláusula contratual que atrelam a remuneração à perda do seguidor. Não tem isso. Eu posso passar o contrato para o senhor. Não tem isso. A cláusula está lá bem explícita, que é 30% da empresa se eu dobrasse o lucro do que eles me pagaram. Não tem então, se puder disponibilizar o contrato só para a gente tomar conhecimento. Tem o contrato aí? A senhora tinha plena consciência de que, ao ser remunerada pelas perdas... Bem, aí está dizendo que não teve exatamente isso. Não teve. Então, nem vou perguntar, porque eu ia perguntar exatamente isso. Tá. Né? Bem, a transparência na publicidade é o pilar ético fundamental. Os seguidores têm o direito de saber quanto ao seu conteúdo, quando é patrocinado. E a omissão dessa informação. Acho que você já até respondeu dizendo que sempre coloca isso. Vou perguntar. Em todas as suas publicações e comunicações promovendo casa de aposta, a senhora identificou claramente que se tratava de conteúdo publicitário, utilizando as marcações adequadas, né, publicidade ou parceria paga de forma visível e inequívoca de seus seguidores? Você acho que já confirmou isso. Sim, eu sempre deixei tudo claro, parceria paga, tudo certinho. Ok. A lei 14.790 e as portarias do Ministério da Fazenda determina que as ações de comunicação devem zelar pela prevenção ao jogo patológico e vedam publicidade que prometa ganhos certos. Em suas campanhas para casa de aposta, a senhora incluiu alertas claros e ostensivos sobre os riscos de endividamento, vício, ludopatia e a importância do jogo responsável. Essas mensagens foram comunicadas com o mesmo destaque e frequência que as promessas de ganho e diversão? Sim, todos os stories eu falo. Okay. Bem, a lei também... a publicidade de aposta por influenciadores tem um impacto significativo, especialmente entre o público jovem e indivíduos com menor educação financeira. A lei veda a publicidade que tenha como público-alvo menores de 18 anos. A senhora tem conhecimento da demografia de seus seguidores, incluindo a porcentagem de menores de idade? Quais medidas específicas para que a senhora ou as empresas de apostas com as quais trabalhou adotam para garantir que a sua publicidade não atingisse ou influenciasse indevidamente o público infanto-juvenil ou populações vulneráveis? Então, eu acredito que na hora de fazer o cadastro no site não tem a possibilidade de ser menor de 18 anos. E quando eu vou postar, eu sempre falo que menor de 18 anos é proibido na plataforma e também coloco a imagem de menor de 18 anos ser proibido. Então, eu sempre deixo muito claro que menor de 18 anos é proibido na plataforma. Não pode entrar. Antes de firmar contratos e iniciar a promoção das casas de aposta, a senhora ou a sua equipe realizaram alguma diligência para verificar a legalidade e a regularidade dessas empresas junto aos órgãos competentes no Brasil? A senhora tinha conhecimento de todas as plataformas
que promoveu se possuía as devidas licenças para operar aqui no Brasil, não? Então, senador, só foram duas, né, que eu fiz. Uma que eu fiz, que é a Exposta à Sorte, e agora que eu estou com outra. Então, só foram duas, e sim, a gente avaliou tudo, foi atrás de tudo, a minha equipe, né, ficou em função disso, a gente olhou tudo e tudo certo. Inclusive, hoje, a Exposta à Sorte, ela patrocinou 8 times de futebol, se eu não me engano. Ela foi um dos maiores patrocinadores da Globo, né, do Big Brother. Então, a gente avaliou, sim. Então, as duas empresas que Vossa Senhoria promove são legalizadas? Legalizadas, regulamentadas. Antes disso, não houve nenhuma... Nenhuma outra. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Ok. Bem, a senhora tinha conhecimento das investigações envolvendo esporte da sorte, especificamente em uma operação integração, durante a vigência do seu contrato ou antes de firmá-lo? Essa informação influenciou, de alguma forma, a sua decisão de promover a empresa? Não. Quando aconteceu essa investigação com os esportes da sorte, eu já não estava mais. Então, enquanto eu estava com eles, não tinha nada acontecendo. Depois que o contrato rescindiu, que aí estourou tudo aí e que eu fiquei sabendo. Mas enquanto eu estava, não tinha nada, não. Ok. A senhora se considera responsável pelo conteúdo das peças publicitárias que veicula as casas de aposta? Em que medida a senhora participa da criação ou aprovação desses conteúdos, especialmente o que se tange à veracidade das informações e à inclusão de alerta de risco? Então, eu não participo de nada. Eles me mandam o briefing e eu faço a publicidade. Aí eu coloco tudo que eu tenho que falar, eu falo tudo que eu tenho que falar, todas as responsabilidades, né, que eu tenho como influencer, mas eles me mandam e eu faço o meu trabalho de publicidade como qualquer outra marca. Ok. A senhora tem refletido sobre o possível impacto direto de suas campanhas publicitárias para as casas de aposta no aumento do endividamento de seus seguidores e da população em geral? Existe alguma preocupação ou ação de sua parte para mitigar esses efeitos negativos? Não, não consigo entender. Tipo, eu vou explicar. Explica. Em relação ao endividamento de quem... Eu tenho meu contrato de publicidade, eu preciso fazer a entrega e o que eu posso fazer é alertar as pessoas da maneira que eu alerto. Entendi. Bem, seus contratos com as casas de apostas continham cláusulas de exclusividade que impediam de promover outras marcas ou metas de engajamento, conversão de novos apostadores que pressionavam a intensificar a divulgação, mesmo de forma potencialmente prejudicial aos seguidores? A gente tinha contrato de exclusividade, eu não podia divulgar outra casa de aposta. E é isso. Tem exclusividade, então? Tem, nos meus contratos tem. Bem, a senhora participou de campanhas publicitárias que apresentavam os jogos de apostas mais como uma forma de entretenimento garantido ou investimento do que uma atividade de risco ou de perda de dinheiro, é uma possibilidade real e frequente. Esses conteúdos, eles valorizam mais a questão do entretenimento ou realmente para ganhar dinheiro? 100% entretenimento. Sempre deixei claro que é um jogo para jogar e se divertir e que você pode ganhar e pode perder. Sempre deixei isso muito claro. Presidente, eu acho que satisfeito. Quero parabenizar a senhora Virgínia, né, pela contribuição a essa CPI. Obrigado, senador Zalci. Passa a palavra em seguida ao nosso próximo senador que vai fazer as perguntas. Senador Cleitinho, por favor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes aqui. A Virgínia, o seu advogado, a Soraya. Virgínia, eu não vim aqui para poder te perguntar nada. Não vim aqui para apontar o dedo para você, não. E eu quero deixar bem claro aqui para os senadores que estão aqui presentes aqui, que isso aqui não é nada com vocês, não estou aqui generalizando, tá? Até porque vocês são senadores sérios. Mas eu, como político, eu tenho que falar da classe política. E eu não estou aqui para apontar o dedo para ela, porque ela não é criminosa, não é bandida. Então, assim, eu estou aqui hoje é para poder falar para a classe política. Que moral que a gente tem, a classe política. Eu estou falando incluindo eu, tá, presidente? Porque esse dia para trás, semana passada, eu falei no plenário de Senado que isso aqui o Congresso Nacional é uma prostituição. Tomei nota de repúdio. Pode entrar até em comissão de ética. Então, deixar bem claro aqui que eu não estou falando para nenhum senador aqui. Estou falando da classe política. Nós não temos moral nenhuma de apontar o dedo aqui para a Virgínia. A CPI que a gente deveria estar focando aqui é do INSS, que roubaram aposentados. Uma CPI que eu topo fazer toda hora aqui para a classe política é para falar das emendas parlamentares, que graças a Deus nunca fiz nada errado com as emendas parlamentares. Essa eu topo. Começar a chamar lobista que vem aqui para a porta do Congresso Nacional, fazer logo com emenda, para botar tudo na cadeia. CPI também de rachadinha. Sou doido para fazer CPI de rachadinha, para poder colocar todos os criminosos na cadeia. Então eu quero falar que a política não tem moral para falar da Virgínia. Zero moral. A Virgínia é fonte de riqueza. Nós somos fonte de despesa. Nós só traz despesa para a população brasileira. A Virgínia não. Ela traz fonte de riqueza, ela gera emprego. Agora, Virgínia, eu queria falar para você, se tocar seu coração como um cristão, você não precisa mais disso. Acaba com isso, não faz mais esse tipo de propaganda e de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos, inclusive eu tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Tá? Obrigada. Não, tô falando como cristão. Porque aqui a casa, a gente deveria estar fazendo projeto de lei para banir essa porcaria de jogo. Porque aqui agora eu vou te falar como um pai. Você que é mãe. O cidadão que joga, o coitado que joga, ele nunca ganha, coitado. Ele sempre perde, entra no vício que depois não dá conta de sair. Quem ganha com isso mesmo de verdade são vocês que acabam fazendo a propaganda e a banca. Então eu acho que, em vez da CPI aqui, a gente deveria estar banindo, presente, esse tipo de jogo para a sociedade brasileira. Não deixar jogar.
Agora, o que acontece aqui no Congresso Nacional, que todo mundo sabe, que fica fazendo projeto para poder ainda tentar regulamentar essa porcaria, flexibilizar. Eu, por mim, acaba. Corto mal pela raiz. Então, Virgínia, se tocar o seu coração, e quem estiver vendo aqui, os outros influenciadores também, se essa fala minha chegar a todo o Brasil, parem de fazer esse tipo de propaganda. Você não precisa... compra mais pré-treino meu, então? Não, eu vou comprar, eu acabei de tomar um, eu tô até acelerar, o IPIC, é isso mesmo. Então, assim, você não precisa disso, né? Você é uma geradora de riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade. Viu? Então, aqui, nós, políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não. Estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o que o senhor pretende. Inclusive, eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro, com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço para a Amanda e para a Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigado aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem gostou, já rezar. Muito bom. Bom, eu acho que agora a nossa convocada ficou mais tranquila. Fiquei, não, agora o clima ficou bom. Mas eu queria, Cleitinho, dizer a você, meu querido amigo, que tenho o maior respeito por você. Mas eu tenho aqui, Cleitinho, uma vida que me honra muito. Você está lá em Minas. Eu fiz residência médica no Rio, eu não fui para Minas. Eu fui para Roraima, Cleitinho, quando não tinha ninguém para fazer o que eu fazia, há 40 e poucos anos atrás. E eu já operei, Cleitinho, mais de 53 mil pessoas. Eu estou aqui nessa casa há mais de 10 anos. Ninguém aponta o dedo para mim. Então eu fico muito tranquilo, porque é por isso que eu cuido dessa CPI com seriedade e não deixo que isso aqui vire circo. Porque no dia que for começar a virar circo aqui, acaba essa CPI, acabou. O presidente sou eu, uso minha prerrogativa com muito respeito a todos. Nós estamos aqui, essa senhora na condição de testemunha, ninguém vai apontar o dedo para ela. Ela está aqui como testemunha. E eu estou aqui para salvaguardar os direitos dela, como pressupõe o Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Então, quero dizer a você que na Comissão de Fiscalização e Controle, que vai acontecer aqui na quinta-feira, que eu presido, o ministro da Previdência Social vai estar aqui para dizer o que nós vamos fazer com aquelas pessoas que tiveram seus salários e suas aposentadorias surrupiadas por uma gangue. Ele vai explicar aqui. Eu quero que também se explique, já aprovamos na nossa comissão uma fiscalização à parte estatal de Itaipu, que era para a gente estar pagando a metade das nossas contas de energia no nosso país, porque Itaipu já acabou de pagar o nosso empréstimo de 50 anos e nós continuamos pagando a mesma coisa, e a parte estatal de Itaipu está fazendo convênio com prefeituras, pagando shows, pagando COP, para vir para cá, milionários dizer o que nós vamos fazer com o nosso amor, milionário que não tem nada para fazer nos países deles, e vem aqui dizer o que a gente vai fazer na nossa Amazônia. Isso é um absurdo, Cleitinho. Mas eu estou aqui, eu sou muito, muito à vontade, querido amigo. André Amaral aqui. Ele me conhece desde criança. Ele estudou no colégio que a minha filha, que está aqui presente, estudou. A Luísa está aqui, André, bem ali atrás. E eu tenho a consciência absolutamente tranquila de que a partir dos 50 anos, quando eu decidi entrar nessa atividade aqui, eu fiz com muito denodo, com muita dedicação, com muita seriedade, respeitando muito as pessoas. Respeito muito as pessoas. Eu não deixo que ninguém falte com respeito a ninguém aqui, a quem quer que seja. Então, eu quero dizer a você que você está com toda a razão e nós vamos continuar nessa oitiva aqui com esse espírito que nós começamos aqui desde a nossa relatora, Isalci. Vou voltar a palavra para a relatora, eu tenho umas perguntas para fazer, mas infelizmente... Presidente, antes de passar para a relatora... Pois não. Quero pedir a Vossa Excelência também um minuto. Bem, primeiro que eu não apontei dedo para ninguém, muito pelo contrário. Eu participei de todas as CPIs no Congresso, como deputado e como senador. Lei Rouanet, CARF, Petrobras, Fundo de Pensão, Covid, Chapecoense, agora das BET. Em todas elas, participei com muita dedicação, fiz relatórios à parte, inclusive do 8 de janeiro, e contribuí realmente para melhorar principalmente a legislação. Esse aspecto de hoje, o objetivo é esse, né? Ninguém está apontando dedo para ninguém, nem criminalizando ninguém. Então, eu estou há 20 anos na política e tenho orgulho de ser político, né? Então, a gente não pode generalizar, até porque quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Então, a gente não pode criminalizar a política como muitos fazem, porque isso acaba afastando as pessoas de bem da política. Então, Cleitinho, Vossa Excelência sabe do meu respeito que tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência da minha cidade de Minas, cuida direitinho da nossa cidade, mas de fato tem exceções, né? Então, reforçando, Virgínia, você contribuiu, né? Ninguém aqui está colocando o dedo para você, muito menos criminalizando você. Se a gente tivesse nessa CPI pessoas como você está fazendo, com certeza nós iríamos amenizar muito o que está acontecendo no Brasil. Sim. Nós temos hoje mais de 3 milhões de pessoas que têm Bolsa Família jogando essas apostas. Nós temos mais de 1.500.000 pessoas endividadas, inclusive suicidando.
Então, nós não podemos continuar do jeito que está. A gente precisa encontrar mecanismos para aperfeiçoar a legislação, para que não haja realmente distorções ou o que está acontecendo no Brasil hoje. São 30 bilhões por ano. Hoje a pessoa deixa de comer para jogar. Então, o nosso objetivo aqui é esse, e parabéns mais uma vez, Vossa Senhoria, pela contribuição. Antes de passar a palavra para a ilustre relatora também, por isso que enfatizei. Viu, Cleitinho? A senhora Virgínia está aqui na condição de testemunha. Deixei muito claro isso e enfatizei mais de uma vez. Presidente, só para ir embora, em nenhum momento, eu já deixei isso bem claro, falando que eu não estou generalizando, até porque vocês 3 senadores têm meu respeito e meu carinho, e eu falei que eu não ia apontar o dedo para ela, porque como político, a classe política, que eu sou político, eu não tenho moral para fazer isso. Então não é nada com vocês, não, viu? Obrigado, Cito. Passo a palavra, então. Cleitinho, me espera aí, senta aí. Está convocado. Está convocado. Senador Cleitinho, Soraya, entendo a forma de Vossa Excelência se pronunciar, nós já estamos acostumados, gosto de você, mesmo assim, não concordando muitas vezes com a forma de se expressar, mas eu gostaria realmente de tê-lo aqui todos os dias, para que o senhor pudesse, para que Vossa Excelência pudesse acompanhar os trabalhos desta CPI. Ela é necessária, sim. E eu assinei a CPMI do INSS e eu gostaria de saber onde que eu posso assinar a CPI que vai investigar a rachadinha. Tá rodando por aí? Então, por favor, peticione, que eu sou a primeira signatária sua. Então, a gente que tem que fazer. Então, todas as CPIs são importantes, sim. Esse caso é extremamente grave e nós já falamos aqui diuturnamente que nós não conseguimos acabar com as bets. Nós não temos condições de colocar um muro virtual no Brasil. Então, nós perdemos para os jogos. Todo mundo perde das bets. Quem aposta e todos nós que não somos viciados. Mas nós somos importantes, sim. Porque nós estamos legislando aqui para proteger os jogadores brasileiros. Seria maravilhoso se não tivéssemos as bets, se não tivéssemos o jogo. Então, assim, se Vossa Excelência tiver alguma sugestão, nos dê sugestão. Alguma solução, nos passe a solução. O ideal seria simplesmente proibir. Só que, proibido, as pessoas estavam jogando em sites, em plataformas de outros países. O dinheiro indo embora, sem controle nenhum. Então, nós precisamos tentar, pelo menos em algo que a gente não consegue lidar, tentar minimizar ao máximo os danos. Nós somos importantes, nós não somos pesos mortos na sociedade. Então, generalizar, eu sei eu tenho o maior respeito por ti, mas nós, aqui, com a nossa legislação, nós defendemos mulheres, defendemos pessoas em situação vulnerável, nós destinamos emendas e recursos quando nós estamos lá na ponta e sabemos quais são os municípios, os estados que precisam. Nós fizemos toda essa legislação que hoje protege pessoas, protege trabalhadores, protege os animais. Legislação que protege a nossa democracia. Então, nós não somos pesos mortos. Por quê? Eu, pelo menos, não estou aqui para lacrar. Não tenho... Há políticos e políticos, parlamentares e parlamentares, cujo trabalho não é o trabalho legislativo. Nós estamos aqui, fomos eleitos para legislar e fiscalizar. E tem gente que pensa que entrou aqui para ser influencer. Porque só legisla em causa própria e não se aprofunda, não estuda direito tributário, não se aprofunda na reforma da Previdência, por exemplo, que todo mundo pensa que foi feita, mas a bomba vai chegar e vai estourar. Tem que se preocupar com as causas que importam para o país. Legislar em relação de saneamento, direito ambiental, educação, saúde. Somos nós que legislamos e que fomos escolhidos. E eu tenho muito orgulho disso. E não generalizo. Os doutores aqui vão saber. Advogados são sempre... Eu sou advogada, tá? Então eu vou colocar dentro da minha profissão. São sempre chamados assim, entendeu? E isso é péssimo, porque somos nós que defendemos os inocentes. Então, porque uns agem com má fé, todos agem com má fé. Então, se Vossa Excelência decidiu entrar para a política e está generalizando, e eu sei, sempre naquilo que a gente concorda, eu sempre elogio Vossa Excelência, o senhor não pode generalizar, porque eu sei que Vossa Excelência não está falando de nós três aqui. Porém, esse corte vai sair. Esse corte vai sair. Então, vão querer dizer, o senhor, para mim, o senhor é de extrema importância aqui, entre os 81. Mas muita gente vai querer dizer, olha, Cleitinho, então renuncie. O seu primeiro suplente deve estar, alegre, porque você ficou algo assim contraditório. É que a gente te conhece, mas esse corte fica muito nefasto. Para mim, não. Não, pro seu suplente. Eu tô te dizendo que respeito você, mas não aceito a generalização. Entendo o que você disse, mas eu me sinto ofendida mesmo assim. Por quê? Porque eu não posso
aceitar que... Tá aí, ó, a sua filha lá. Seu pai não é... Num corte, vai pensar que seu pai está dentre todos, né? Eu entendo você. Tanto que, quando se fala em reeleição do executivo, uma das dúvidas que eu tenho é que tem gente que em 6 meses de mandato estraga um país, estraga uma cidade, estraga um estado. 6 meses de mandato é uma vergonha. E aí tem gente que tem uma capacidade incrível na política e 4 anos de mandato é pouco. Quando nós temos um país destruído, um estado destruído, a pessoa não consegue, o novo gestor, o responsável, o gestor que consegue fazer um trabalho, ele não consegue em 4 anos resolver o problema que foi causado naqueles 6 meses. Gente, por favor, tá muito barulho. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que Vossa Excelência vale cada centavo. Cada centavo que a população lhe paga. Por quê? Porque nós precisamos disso, isso é democracia. E aqueles que não gostam, aqueles que falam mal, qual que é a minha... Venham para cá, façam melhor do que nós estamos fazendo. Que é muito fácil apontar o dedo, como é muito fácil, seria muito fácil apontar o dedo para a Virgínia. Então eu quero, como Vossa Excelência não acompanhou, eu gostaria de vê-lo mais aqui, porque isso vai nos ajudar, porque está esvaziada essa CPI. Não sei por quê. Se você quiser, eu posso até te colocar aqui alguma ideia, por quê, mas eu não vou generalizar e nem expor ninguém. Como a Virgínia, não é a nossa ideia expô-la. Então, nós precisamos de senadores, tem vaga, há vaga para trabalhar, e muita gente tem o lado ruim e obscuro. Nós não estamos falando que é o da Virgínia. A questão da publicidade e dos influenciadores é só um braço desta CPI. Então, por trás disso, tem o crime organizado, tem máfia. Máfia. É tão grave, tão sério, que eu gostaria. Você é muito bom, então faço questão de tê-lo aqui. Não sei qual é o bloco, mas mesmo que o bloco não me indique, quem é o líder do bloco, deveria entregar a vaga para um outro bloco. Mas é uma vergonha, simplesmente numa CPI de 11 termos 10. Tá? Então, convido Vossa Excelência para vir trabalhar conosco. Obrigado. E saiba que nós estamos aqui e não somos um peso, tá? Nós somos solução, aqueles que são responsáveis. Obrigado. Obrigado. Senhor presidente, só para finalizar, tá? Eu vou passar a palavra para você, mas eu só queria lembrar aqui que o escopo dessa CPI é investigar no prazo de 130 dias a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras, além da possível associação com organizações criminosas envolvidas na prática de lavagem de dinheiro, bem como influenciadores digitais na promoção e divulgação dessa atividade. Esse é o escopo dessa CPI. Eu queria que a gente voltasse ao foco. Inclusive, na semana passada, nós tivemos aqui a presença do senador Girão, que de uma maneira muito histriônica falou sobre que tinha alguns senadores que tinham interesse na CPI, alguma coisa assim, falou inclusive que teve uma denúncia em relação ao senhor Silvio de Assis, que haveria uma tentativa de extorsão, essas coisas. O que eu coloquei aqui? Isso foi feita uma denúncia, está no âmbito da Polícia Federal e a Polícia Federal investiga. O escopo dessa CPI não é isso. O escopo da CPI está aqui. Eu não vou me afastar disso. Eu espero que Vossa Excelência, pelo maior respeito que tenho, amizade por senhor, claro. Ele faz parte do nosso bloco, claro. Sou líder do seu bloco, eu espero que nós possamos voltar aqui a essa finalidade para a gente otimizar o nosso tempo, para que a gente possa produzir cada vez mais na CPI. Obrigado. Cleitinho, por favor. Senhor presidente, 30 segundos, tá? É para deixar bem claro isso. Nesse ponto, eu sou extremamente radical. Você pode usar até mais tempo. Fique à vontade. Extremamente radical. Eu acho que tinha que acabar. Eu não concordo que ainda a gente tem que regulamentar. Para mim, tem que acabar. O ser humano, ele não tem disciplina, então ele não sabe jogar. Então, para mim, tinha que acabar. Esse é o ponto. Agora, sobre essa questão de... Eu estou à disposição para ser membro. Eu só não sou membro. Por isso que eu não vim em outras... Viu, Soraya? Então tá bom. E para finalizar isso, eu não tenho problema nenhum de falar também que além de político, eu sou influência, assim, todos os políticos são influência, presidente. Todos nós somos. A gente representa o povo. Agora, só dar uma pesquisada aqui dentro do Senado, eu tenho mais de 300 projetos aqui. Eu nunca faltei de uma reunião ordinária. Eu estou sempre fazendo a minha função de legislar e fiscalizar. Inclusive, várias fiscalizações que eu fiz acabou com abrir licitações do governo, que abre licitação errada, fraudulenta. Então, a minha função aqui, eu faço todos os dias, de segunda a segunda, fiscalizar e legislar. Muito obrigado. Obrigado, senador Cleitinho. Só para registrar... Eu passo a palavra ao nosso senador Exalci. Eu recebi aqui a cópia da cláusula que a senhora Virgínia falou aqui. E aí, como a gente está fazendo um relatório, é só para colaboração, se achar que é conveniente. Porque eu precisava entender como é que funciona isso. E aqui nessa cláusula tem uma questão aqui que eu gostaria de entender. Existe um link parametrizado para cada influencer? Sim, o link. Cada influencer, quem aposta no link. Provavelmente para eles terem controle, então dá para saber o que foi o resultado de cada influenciador? Sim, dá para saber, por exemplo, quem entrou no meu link e quem jogou pelo meu link. Tem acesso lá, você entrar lá e puxar. Se o senhor tiver entrado pelo meu link e jogar, vai estar lá. Entendi. Importante, viu, presidente, isso aí, só para a gente entender melhor. Obrigado, Virgínia. Obrigado, senador. Volto a palavra à nossa ilustre relatora, Soraya Tronic. Senhor presidente,
Eu gostaria de começar perguntando para a senhora Virgínia Fonseca o seguinte. A senhora tem conta registrada em seu nome em alguma casa de apostas? E qual? Eu tenho na de hoje, né? Que eu divulgo hoje. Qual que é a de hoje? A Blaze. Blaze. Mas a senhora ainda divulga? A senhora ainda tem contrato com eles? Sim. É porque a senhora não está mais divulgando desde alguns dias nas suas redes sociais. Nós não encontramos mais. Então eu tô pensando que a senhora havia desistido da atividade. Não, eu não posto no feed, então talvez por isso que a senhora não encontrou. Eu posto uma vez por semana apenas. O contrato é esse. Ok. Falando em contrato... Em story. Ok. Falando em contrato, a gente só recebeu uma cláusula aqui. Eu gostaria, e a gente tem o dever de sigilo, se assim for determinada a documentação, eu gostaria de ter acesso ao contrato inteiro, tá? Ok? A senhora tem algum óbice em fornecer o contrato no seu inteiro teor? A questão da cláusula de confidencialidade. Dentro da pergunta... Mas a confidencialidade não chega... Aqui, nós temos muitos documentos que são secretos e está sob a nossa responsabilidade. Tudo bem, não tem problema. Ok, então se vocês podem disponibilizar para a CPI, o contrato Obrigado. anterior também com a outra... Qual era o nome da outra? Esportes da Sorte. Esportes da Sorte, o contrato anterior também. Sim. Tá? A senhora já jogou de fato nas plataformas que a senhora divulga? Sim. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta para publicidade, né? Tá, então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração. Específica para os influenciadores. Uma conta é a conta dos jogadores, outra conta é a conta dos influenciadores. Mas é uma conta que ela é feita para eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. É uma conta que Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. Ok. É o mesmo aplicativo disponibilizado para a senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na dúvida aqui. Não, onde eu jogo é o que eles jogam. Tá, quando a senhora joga no vídeo, a senhora está jogando na mesma plataforma que todos os demais, todos os mortais? Sim, na mesma plataforma. Ok. Você perguntou não, sabe o que é? É a demo. É a demonstração. Ela quer... Eu posso te ajudar? Pode, claro. Por exemplo, você faz assim, ó. Você joga aqui, e aí, aí aquilo que você está jogando aqui, se é uma conta que é um algoritmo que dá uma noção para as pessoas que a gente ganha mais do que ganha na realidade, essa conta demo, você entendeu? É isso que ela está te perguntando. Entendi, mas eu acho que não é isso não. Tá, foi isso, dona? Foi. A pergunta é, a senhora já utilizou alguma conta demonstração ou de terceiros para divulgar apostas? Não. Senadora, só explicando, senhora Virginia, é o seguinte, a gente já viu aqui, né, existe alguns influenciadores que aparece, por exemplo, vou comprar aqui uma carne, e estou sem dinheiro, aí pega, ganhou na hora, e aí mostra isso. Você está perguntando exatamente, existem esses mecanismos que são usados. Não, isso nunca... Você nunca usou isso, não. você usa a plataforma normal. Não. A senhora conhece as atuais regras de publicidade de apostas no Brasil? Eu acredito que eu sigo elas, né? Pra postar. Quando a senhora divulga jogos, os alertas de risco sempre estiveram visíveis? Sempre. Desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? Depende. Tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha conta. Tua mãe tem conta? Ela não tem. Ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não. Sempre. Então, desde o começo, mesmo na época da Esportes da Sorte? Sempre. Ok. Desculpa. É que... A senhora jogou sozinha ou com familiares nos vídeos? Todos tinham contas registradas? Como é que funciona isso? É o VAR. Isso é o VAR. Depende. Tem dia que eu jogo com o meu marido, tem dia que eu jogo com a minha mãe. Esses que aparecem jogando com a sua mãe, com o marido, quando a sua mãe está jogando, ela joga na conta dela ou na sua conta? Não, joga na minha conta. Eu jogando e eu filmando, a gente jogando na minha conta. Tua mãe tem conta? Que está vendo? Ela não tem. Ela joga, mas ela não tem conta? Ela não tem em conta. nenhuma plataforma? Acredito que não. Sempre. Então, desde o começo, mesmo na época da Esportes da... Ok, voltando. Senhora Virgínia, como é o nome da sua mãe? Margarete. Senhora Margarete, do seu esposo? Zé Felipe. Zé A Felipe. esposa dela está ali, ó. Aquele gato ali. Tudo bem. Olha, ela disse que aquele gato... Há controvérsias, né? Há controvérsias.
Sua mãe joga, o seu esposo joga na conta... Então, eles jogam na conta da senhora. Sim. Então, a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido Conta? tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele e eu jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque realmente não sei o que ela faz no quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso eu posto. Entendi. Isso é importante pra nós. Sim. Isso é muito importante saber. Bom. Isso é muito, 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 muito importante. Qual foi o maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu me reservo no direito de ficar calada. Esses valores foram declarados à Receita Federal? Todos. A senhora pode colocar citar para gente o marco mesmo do início da sua publicidade em apostas? Dezembro de 22, eu acho. Acho que foi 2022, dezembro. Ok. A senhora já firmou o contrato que prevê remuneração com base nas perdas de apostadores? Não. Ok. Ainda gostaria... Nós vamos analisar esse contrato. Sim, a cláusula tá aí, a senhora. A cláusula, para mim, não é suficiente, senhora Virgínia. Porque ela não linka, né? Não linka. Então, se tudo ok, mas nós não iremos divulgá-lo, ok? Já está disponibilizado, já o contrato. Ok, ótimo. Considerando a expressiva base de seguidores, qual a sua percepção sobre a responsabilidade social que esse alcance impõe? Que esse alcance lhe impõe? Responsabilidade com aqueles que a seguem. Sim. A senhora tem noção da responsabilidade? A senhora é muito nova. Tenho. Mas a senhora tem noção da responsabilidade? Tenho noção da responsabilidade, por isso eu deixo claro em todos os meus stories, tudo que tem que ser feito. Eu não faço nada fora da lei, nada que não está regulamentado. Eu não faço nada que não é permitido. Vossa Senhoria reconhece que influenciadores digitais têm papel decisivo na formação de opinião, especialmente entre jovens, o que demanda uma responsabilidade ampliada? Com certeza. Quando seus filhos suas filhas, não sei, fizerem 18 anos, qual é o conselho que a senhora daria para eles? Vários, né? Em relação a isso, em relação aos jogos de azar. Eu falaria, se quer jogar, jogue com responsabilidade, porque é um jogo. Você não vai colocar o dinheiro da sua vida lá, porque você pode ganhar, mas você pode perder. Então... O que é jogar com responsabilidade na opinião da senhora? Jogar para se divertir. Jogou, foi lá, se divertiu, deu tempo, parou. Perder dinheiro é uma diversão, na opinião da senhora, ou ganhar dinheiro é mais divertido? Ganhar dinheiro é mais divertido, senadora, mas eu não vou te mentir que quando eu vou lá para Las Vegas, eu amo cassino. Então, é complicado. Ok, lá é legalizado. Mas aqui é regulamentado. Aqui eu não estou fazendo nada fora da lei. Não estou dizendo que a senhora está fazendo algo fora da lei. Eu estou perguntando, porque, principalmente quando a senhora diz, olha, se você... Segundo a senhora disse, antes de iniciar o vídeo, você fala, olha, se você tem algum problema de vício, por favor, não jogue, né? Exatamente. Como é que a senhora exatamente fala nesse sentido? Desse jeito. Como? Se você possui qualquer problema com vício, o recomendado é não entrar na plataforma. Tá. E como é que, vamos supor, seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Não sei. Porque aquele que está suscetível, geralmente ele não percebe. E principalmente um jovem, acabou de fazer 18 anos, nunca pôde, ali, a partir daquele dia, ele já pode jogar. Como é que ele vai saber se ele é predisposto para aquilo, né? Então, nós precisamos juntos encontrar uma solução, né? Porque eu acho que é difícil a pessoa perceber que ela é predisposta àquilo. Mas uma coisa, senadora, que eu acho que vocês estavam comentando aí, eu quero dar minha opinião sobre. Se realmente faz tão mal para a população, proíbe tudo. Por que está regulamentando? Proíbe tudo que acaba com tudo. Agora, eu nunca aceitei fazer publicidade para casas de aposta que não estão regulamentadas. E eu recebo muita oportunidade, muitas propostas para fazer. Então, assim, tem as regulamentadas, que estão dentro da lei, e é o que eu faço. Mas eu acho, e se for decidido por vocês que tem que acabar, eu concordo que tem que acabar. Dezembro de 2022 não havia regulamentação ainda, e a senhora já fazia publicidade. Mas a minha assessoria jurídica buscou uma lei lá em 2018 que permitia. Alguma coisa assim. Ok. Na época, ela não estava regulamentada. Ela perdurou até dezembro de 2023, onde foi que todo mundo estava fazendo. Ok. Quanto a isso, e aí, como não estava regulamentada, a senhora disse que a senhora, desde o princípio, já alertava. Mas
eu até admiro nesse sentido. Agora, uma pergunta aqui, batendo um papo. Como é que nós iríamos proibir os jogos no Brasil e evitar que brasileiros joguem em plataformas estrangeiras? Mas aí eu não sei. É a mesma coisa a Mega Sena. Eu, ano retrasado, eu fui lá e comprei 10 mil, ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, eu não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto pra senhora. Não ficou milionário? Não fiquei bilionária, era bilhões, bilhões. né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço pra senhora, pra realmente, esse CPI das BES, eu acredito que vai ser muito boa, pra avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim, o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem, pode ter certeza. Eu entendo, eu só tô lhe dizendo que... Imagina. O que eu estou lhe dizendo é que nós não conseguimos coibir, foi o que eu estava explicando para o senador Cleitinho. Considerando que não conseguimos coibir, porque não há como, porque é muito fácil dizer, vamos proibir. Sim. Tá, como proibir? Ok, podemos proibir por lei, está proibido. Porém, está todo mundo jogando. Jogando em casas de apostas no exterior. E tem gente que joga em casa não regulamentada, tá? Sim. Casa chinesa. Aí é que tá. Então, aí que tá. Por isso que Vossa Senhoria pode nos ajudar, porque a senhora sabe os meios. E realmente não havia nenhuma ilegalidade naquele momento, mas pode haver sim uma imoralidade. É outra questão. O que eu estou dizendo para a senhora é que como nós não conseguimos coibir, não conseguimos cercar o Brasil de um muro virtual, eu ouvi dizer que nem mesmo, as pessoas, até mesmo na China, elas conseguem bloquear porque elas usam o tal do VPN, elas conseguem burlar a proibição. Eu ouvi dizer que está sendo feito um estudo em Pequim que está conseguindo proteger realmente a área de Pequim de qualquer burla em relação à proibição. Então, nós não temos condições aqui no nosso país para isso. Então, o que estava acontecendo? Mesmo que seja apenas um jogo de azar, ok? O que estava acontecendo? Estão utilizando, o crime organizado vem utilizando as plataformas para lavagem de dinheiro, para evasão de divisas, evasão dos recursos aqui. O próprio o setor supermercadista trouxe um estudo muito sério, dizendo que eles perceberam a diminuição da compra de comida. Comida. Quem está devendo, deixa de comprar, e quem está desesperado para repor, deixa de comprar comida. Então, é algo que nós não conseguimos, nós perdemos para as bets. Mais uma vez. E outra, quantas a senhora ganhou, a senhora ficou milionária, né? A senhora disse, Mas não foi com bet, não. A senhora pode nos falar com o que foi? Eu já tinha 30 milhões de seguidores quando eu divulguei e eu tenho minha empresa. Eu tenho a WePink, que é a WePink, que é a WePink, que ano passado faturou 750 milhões, se eu não me engano. Então, eu não fiquei milionária com bet, não. Então, vale a pena a senhora continuar? Isso vai ser uma coisa que eu vou chegar em casa e pensar. Pode ter certeza. Não, isso já me ajuda. E se a senhora pudesse ser uma influenciadora contrária, nossa, ia ajudar muito. Porque a senhora não precisa do dinheiro dessas bets, ok? E tem muitas famílias, muitas pessoas que têm predisposição. Não é o teu caso, a senhora não está viciada. A questão é que eu costumo dizer, eu não consigo jogar nem baralho. Eu jogo. Tá? Eu não consigo, mas tá baralho é bom, eu jogo mais. Mas eu dominó, valendo. Ok, mas assim, então, há pessoas que não podem, né? Sim. Então, e por isso que eu não consigo compreender como é que se vicia nisso. Estou aprendendo, e é a tal da dopamina. Mas vamos continuar. Quais plataformas de apostas online firmaram um contrato publicitário com Vossa Senhoria nos últimos 5 anos? A senhora já respondeu. Sim. Aqui é a Esporte da Sorte e Blaze. Ok. Por meio de qual conta a senhora recebe o valor do seu contrato? Só a conta da empresa? É que eu tô olhando aí pro financeiro, ele que me ajuda com isso. Financeiro. Qual é a conta? É a conta particular, a conta de CNPJ? Ou é PJ. A conta pró... PJ. A senhora joga, a senhora firmou, a senhora tem uma PJ e a senhora fechou um contrato para dar publicidade. Sim. Então, a conta que a senhora divulgou para eles fazerem o pagamento, fazerem as transferências para a senhora, são de qual banco? Hã? Qual banco? Santander. Ok. A mesma que tá no contrato. Pois é, aqui não consta ainda. Então. O contrato já está disponível à CPI e ele vai ficar guardado sigilosamente na CPI para que a nossa relatora tenha acesso ao inteiro teor dele, tá? Perdão, presidente. Senhora Virgínia, como a senhora está bem disposta a colaborar, e eu acho isso que a senhora vai ganhar hoje mais uns 10 milhões de seguidores com essa colaboração, sabe? Perder, eu torço. Perder não. Olha, aqui no site já tem mais de 5 milhões de pessoas falando, sabe o quê? Maravilha, tem que acabar com isso, tem que acabar com isso. Então, depois a senhora vai fazer aí uma reflexão. Bom. Mas sabe, uma das questões, eu estou perguntando sobre banco, por quê? Dentre os inquéritos que já estão em curso, nós conversamos com cerca de 3 delegados, inclusive aqui do Distrito Federal, que esteve aqui,
eu esqueci o nome dele, mas gostaria de destacar. Ele nos disse o seguinte, que muitos influencers não recebem conta para... Aqueles que não aprenderam ainda vão aprender aqui, né? Como é que se faz errado, mas a gente já sabe rastrear. Que eles não recebem em conta corrente, em conta bancária. Sabe como eles recebem? A senhora faz ideia de como fazem para burlar isso? Não. Eles recebem por meio da conta da própria plataforma. Então, assim, quando a pessoa abre uma conta na plataforma do Tigrinho, por exemplo, um aviãozinho, sei lá, Rubim, Betão, não sei. A pessoa abre uma conta, aí o dinheiro dela fica depositado ali, sabe? Ali. Então, quando ela ganha, muita gente até tem reclamado de algumas bets porque não conseguem resgatar, às vezes, no mesmo dia, tem dificuldade para resgatar, então, ou dificuldade, assim, ou nunca resgataram. Há muitos processos judiciais já em relação a isso. Mas alguns influencers, para burlarem... Portinho, para burlar, esse recurso fica depositado ali mesmo. Então, o pagamento acontece ali dentro. Então, ele gira, a BET gira. Então, gira esse recurso dentro de IPs, que são as instituições de pagamento. Ele não gira em conta bancária. Sabe, essa conta bancária aberta. Eu não sabia disso. Só para te dizer. Então, houve repasses financeiros variáveis atrelados ao número de cadastros, ao volume de apostas realizadas por seus seguidores ou às perdas financeiras por eles sofridas? Não vou repetir para que todo mundo saiba. Nunca aconteceu isso. A senhora confirma a existência de contrato com a plataforma Esportes da Sorte, nos moldes conhecidos como cachê da desgraça alheia? Não. E que receberia percentual sobre a perda dos usuários? Não, nunca teve isso. Houve pagamento de adiantamento? Não. De onde foi que saiu essa informação? A senhora sabe nos dizer? A internet posta o que quer a hora que quer, né? E da imprensa, a senhora sabe? Da imprensa, você sabe, Silvia? De onde saiu? Revista Piauí. A senhora acha justo mentir sobre a senhora? Não, eu não A senhora acho já que... processou a Revista Piauí? Não processei. Então, assim, a senhora falou que foi muito difícil, né? Eu acho assim... Mas é que assim, senadora Soraya, se eu for processar todo mundo que fala de mim, eu vou ficar vivendo um processo. Mas é que a Piauí tem muita respeitabilidade, entendeu? Eu também não processo todo mundo. A Piauí é um veículo que tem um poder e tem credibilidade. Posso te falar um negócio? Que eu acredito muito na justiça de Deus. Eu não acredito que eu estou onde eu estou à toa. Então, pode falar o que quiser de mim. Eu tive agora a oportunidade de vir aqui falar a verdade. Passei por isso, todo mundo me xingando, achando que era verdade. E hoje eu tive a oportunidade de vir aqui desmentir. E eu acredito que eu não sou tão abençoada à toa. Eu tenho filhos maravilhosos, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa, um trabalho que eu amo. Eu amo fazer o que eu faço. Então, assim... Se a Revista Piauí quis lá agir de má fé, postar... Enfim, eu não vou gastar o meu tempo. Eu tenho tanta coisa pra fazer na minha cabeça que, assim, se eu for gastar meu tempo com Revista Piauí... Cara, eu posso ter esquecido minha vida. Eu esqueço tudo. Esqueço meus filhos, esqueço trabalho, esqueço tudo. Então, deixa eu falar. Fala o que quiser. Depois eu resolvo. Tá tudo certo depois no final. Vossa Senhoria... Algumas perguntas podem ser repetitivas, mas é importante para a senhora deixar bem claro a oportunidade que a senhora disse que está tendo de esclarecer, né? Vossa Senhoria adotou alguma diligência prévia para verificar a legalidade das plataformas que promoveu? A senhora checou se estavam autorizadas a operar no Brasil? Sim, fiz tudo isso. Tá. Esportes da Sorte ou a Blaze tem alguma conta? A senhora sabe se eles têm algum vínculo com conta, com remessa de dinheiro no exterior? Eu não sei. Eu não tenho conhecimento disso. Bom, ok. Tem muita coisa repetida. As publicações patrocinadas estavam identificadas como conteúdo publicitário, conforme a exigência do Código de Defesa do Consumidor e do CONAR? Sim. Em algum momento, representantes das plataformas pediram para que não fossem mencionadas informações sobre a sua regularização perante o Estado brasileiro? Nunca, até porque a gente tem que mandar para aprovação. Okay. Eles aprovam todo o conteúdo e depois eles mandam para a gente, porque a gente tem que colocar tudo direitinho para não ter risco. A senhora atua apenas como influenciadora da BET ou tem alguma sociedade com alguma BET? Nenhuma sociedade, só influenciadora. A senhora acredita que seja um bom negócio ter essas casas de aposta? Não. Você acha que não se ganha dinheiro com isso? Eu acho que ganha dinheiro, mas eu, Virgínia, não seria sócia. Não entraria de sociedade porque eu tenho foco nas minhas empresas. Okay. Então, hoje eu não entraria de sociedade em nada. Okay. Eu tenho a WePink e a WPink, que o meu foco é eles, total. A senhora, em algum momento, foi instruída ou orientada a utilizar intermediários financeiros como empresas de fachada, criptoativos ou contas de terceiros para recebimento de valores? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em criptoativos? Nunca. Algum dia a senhora recebeu em recurso dentro da própria plataforma para a senhora jogar? Não.
Vossa Senhoria considera que seus seguidores estavam devidamente informados sobre os riscos dos jogos de apostas promovidos? Sempre. Pela senhora, sim. E por outros influenciadores? O que a senhora tem a dizer e o que a senhora pensa sobre o crescimento absurdo da jogatina no país, considerando que a partir de 2021, 2022, o Brasil passou ao topo de jogos digitalmente, sim. Eu acredito que o crescimento foi digital, mas eu acredito que sempre existiu, né? Esses jogos sempre existiram. E qual foi a outra pergunta que a senhora fez, que eu esqueci? Se a senhora conhece os influenciadores que agem de forma irregular ou com má fé? Todos que eu sigo e acompanho, todos deixam claro essas normas. Todos. Tá. Todos. Todos que eu sigo e acompanho. Ok. Bom, a senhora tinha ciência naquele momento lá atrás, mesmo não estava regulamentado, tá? Não estava, então não vejo. Mas eu queria saber se a senhora estava havia uma legislação sancionada pelo então governo Michel Temer, o que aconteceu em dezembro de 2018. Essa lei foi sancionada e ela determinava que o Poder Executivo deveria regulamentar a situação dentro de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Nos 4 anos seguintes, 19 a 22, não foi regulamentado. Esse trabalho de regulamentação começou agora. Mas a senhora não estava na ilegalidade, vamos dizer assim. Tá? Elas estavam funcionando sem autorização do Poder Executivo por omissão do Poder Executivo. Omissão. Porque ele deveria ter feito logo que foi sancionada a legislação. Mas essa é outra história. Eu gostaria de saber da senhora se a senhora já recebeu informações de que seguidores seus, alguém pedindo socorro, dizendo que estava viciado, ou a senhora nunca ouviu falar sobre isso? Teve a vez que a pessoa não seguiu com o processo, então... Só uma vez a senhora soube de vício? A senhora já, por acaso, não teve conhecimento de pessoas que tiraram suas vidas, de separações, de famílias indo à bancarrota, de agiotas? Não. A senhora nunca ouviu nada sobre isso? A senhora joga todos os dias? Não. A senhora joga quantas vezes por semana? Quando eu não tô sem fazer nada, eu jogo. Mas não é todos os dias, não. As suas redes estão cheias de pessoas pedindo socorro, falando que estão sendo prejudicadas. Eu vou... a verdade é que nas nossas redes sociais, as pessoas estão pedindo socorro, pelo amor de Deus. Então, eu acho que a senhora vive num mundo de 53 milhões e tal, mas existem milhões e milhões que não a seguem e que não pedem socorro. Mas eu acho que eles pedem socorro pra senhora, porque a senhora tem o poder de fazer alguma coisa. Eu não tenho poder de fader nada. Quem me dera. Eu não tenho aqui. Então, aí tá complicado. Então, não, está complicado mesmo. Está muito complicado, porque nós precisamos nos unir para... Nós já perdemos, eu estou lhe dizendo. Bom, então a senhora não tem ciência de relatos de seguidores que afirmam ter se endividado, perdido patrimônio, desenvolvido vício em jogos, né? A senhora disse que a senhora joga quando não tem nada para fazer. A senhora disse que a senhora tinha muita coisa para fazer, que não tinha tempo e tal. Mas, enfim, vamos lá. A senhora tem ideia de quanto a senhora já ganhou com essas plataformas? Jogando, eu digo, sem o contrato de publicidade. Não, já ganhei, já perdi. A senhora nunca fez conta? Não. Porque seria bom a senhora fazer, para a senhora poder dizer para os seus seguidores assim, olha... Porque eu tenho uma funcionária minha que falou, dona Soraya, eu tô jogando, eu já ganhei 6 mil reais. Aí eu perguntei para ela assim, mas vem cá, e quanto você já perdeu? Isso eu não faço nem conta. Eu digo para a senhora que é mais, mas aí não é gostoso fazer conta. O legal é contar o quanto que eu já ganhei. Pois é, então todas as pessoas que a gente tem conversado... dizem que a situação é mais ou menos essa, porque a pessoa que está viciada... ela não quer olhar para a realidade dos fatos, né? A senhora se arrepende de ter participado de alguma ação publicitária, considerando a repercussão social e os danos que estão sendo investigados por essa CPI? Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida. E eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu estou aqui depondo para colaborar com vocês, então espero que ajude. Eu tenho certeza. E o importante, senhora Virgínia, e para todas as pessoas que às vezes acham que uma CPI não é importante, muitas vezes porque inquéritos já estão em cursos, há outros órgãos fiscalizando, há outros órgãos investigando,